Bem, vamos continuar aqui a nossa matéria abordando contrato administrativo. Eu gostaria de iniciar falando para vocês que contrato administrativo, como já foi dito anteriormente, é uma matéria que ela é uma sucessão da licitação, porque a Constituição Federal, já falei para vocês que ela obriga o poder público a realizar o procedimento licitatório e a Lei 8.666 também coloca lá, logo nos artigos iniciais, que é um dever da administração pública direta e indireta realizar tal procedimento prévio para adquirir mercadorias, serviços, etc. Então, primeiro tem um procedimento licitatório, que são vários atos administrativos, tá? Desde lançamento de edital, desde determinar uma sessão, cancelar a sessão, julgar um recurso, são vários atos administrativos. E aí depois, quando for finalizado o procedimento licitatório, a pessoa é chamada lá para assinar o contrato administrativo. Então, essa questão do contrato administrativo é uma continuação do assunto licitação que eu já abordei com vocês, tá bom? É a mesma legislação, é a Lei 8.666, tá, que aborda esse assunto, e a Lei 14.133, que é a lei nova, ela trouxe inovações interessantes nessa temática. Eu não vou aqui abordar todas elas, porque, como eu já falei para vocês, essa lei só vai entrar em vigor em abril de 2023, então vou me centrar aqui, sobretudo, às disposições da Lei 8.666, tá bom? Então vamos aqui começar. Contratos administrativos, né? Eu queria só falar para vocês que os contratos, seja ele público, seja privado, são acordos de vontade. Uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra, né? Há essa bilateralidade. Uma pessoa quer vender e outra quer comprar. É um acordo de vontades. Agora, isso inclusive faz a diferença entre um contrato administrativo e um ato administrativo, porque o ato administrativo é uma imposição, é um fazer unilateral da administração pública. Então, enquanto o ato é uma declaração unilateral, o contrato há as duas partes querendo, né, um objetivo que às vezes, enfim, é de comum. Um quer comprar, outro quer vender, um quer prestar o serviço e outro quer o serviço, ok? Agora, há diferença entre um contrato público e privado, porque no contrato público, no contrato administrativo, há a existência de cláusulas que são chamadas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas exorbitantes é nada mais, nada menos do que uma cláusula que exorbita aquilo que no direito comum, aquilo que no direito privado pudesse ser, enfim, pudesse ser considerado ilegal ou ilegítimo, tá? Então, na verdade, essas cláusulas exorbitantes, elas são criadas e elaboradas a partir da ideia de supremacia do interesse público está acima do interesse particular e em prol da coletividade. As cláusulas exorbitantes não são colocadas para trazer prejuízo ao contratado. Pelo contrário, a lei vai proibir, vai trazer direitos básicos para os contratados. Então a gente vai ver isso aqui de maneira bem clara. Qual seriam essas cláusulas exorbitantes? Eu já vou adiantando aqui para vocês isso e vou depois especificar quando ler os artigos que abordam ela. Então, primeira cláusula exorbitante: modificação unilateral do contrato, que é para atender, olha aqui a legislação que diz, para melhor atender às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Então, já pensou se eu alugo uma casa da Rafaela? Rafaela me aluga a casa dela, eu pago lá R$ 5.000 por mês, tenho lá dois cachorros, um gato e tal. E a Rafaela diz, ó, a partir de amanhã, professor, não é mais permitido a criação de cachorro aqui na minha casa. Então, já pensou se ela altera unilateralmente o contrato? Isso não existe no direito privado. Só que no direito público, pessoal, se o interesse público assim o exigir, essa alteração ocorrerá. E como é que isso ocorre? Dê um exemplo de alteração
baseado no interesse público. Vou exemplificar aqui para vocês. A própria lei de licitação coloca que pode ter acréscimo ou supressão do objeto do contrato em até 25%. Então, por exemplo, o poder público intenta comprar pincel, quer comprar 1.000 pincéis, 1.000 lápis. Aí vem a pandemia, ensino online, ele resolve não comprar mais 1.000, resolve comprar 850 lápis, ou seja, reduziu até 25%. Isso é uma forma, isso é um exemplo de redução em prol do interesse público. Surgiu um fato superveniente que ensejou essa diminuição do número de lápis que seriam necessários, tá? Então, algo dessa natureza. Ou então, por exemplo, em reforma, essa alteração, reforma de prédio público, pode ser de até 50%. Compra ou supressão de serviços como um todo, a regra geral é 25%, mas reforma de edifício público, essa alteração do contrato pode ser de até 50%. Então, digamos que a Universidade de Fortaleza, ou, desculpa, a Universidade Federal do Ceará, ou a FEAC, né, a Faculdade de Economia, tem que alterar, tem que fazer uma revisão nas telhas, que está tendo vazamento, né, de água, e ele contrata a empresa para trocar a telha, tá bom? Só que quando está sendo trocada a telha, é verificado que algumas madeiras, caibros, ripras, linhas, estão apodrecidas, estão com cupim, etc. E é necessário, além da troca das telhas, algumas troca de madeiras, dedetização, etc. Então, isso aí é uma forma de alteração unilateral em prol do interesse público. E é claro que vai ser respeitado o direito contratado, porque se o contratado foi ia ser remunerado pelo valor de 100 mil reais para fazer esse serviço, se tem outros serviços, ele vai ter que ser remunerado um pouco mais, logicamente, né? Então, saibam que os direitos do contratado também serão mantidos. Ok? Então, modificação unilateral é uma cláusula exorbitante que existe no contrato administrativo, mas é em prol do interesse público, não é um mero capricho aí do gestor, não. Rescisão unilateral. Rescisão unilateral, na verdade, decorre da própria ideia de auto-executoriedade, que eu falei para vocês nos atos administrativos. A administração pública não pode, enfim, impor a sua vontade, então a administração também pode rescindir o contrato. É claro que essa rescisão, nós vamos estudar mais no fim da aula, ela envolve o descumprimento do contrato, né? O contratado descumpre, não entrega a obra no prazo, não entrega os produtos no prazo, não cumpre as determinações da administração pública, etc. Aí vai ser feita a rescisão. E a administração pública não precisa entrar com processo para isso, ela faz unilateralmente, tá? Fiscalização da execução, a administração pública pode determinar que um ou dois ou três, vai depender do tamanho da obra, do serviço, um, dois ou três servidores públicos acompanhem lá a execução do contrato. Então, o cara vai lá, por exemplo, eu já vi quando está sendo asfaltado uma rodovia, um profissional chega lá com um equipamento, tipo uma agulha, né? Ele enfia lá no asfalto para saber quantos centímetros de asfalto foram colocados, para fiscalizar, porque era comum antigamente as pessoas serem contratadas para colocar, sei lá, 5, 6 centímetros de asfalto e colocarem 2, né? Porque para ganhar dinheiro em cima aí do poder público. Aí com pouco tempo a buraqueira aparece e o prejuízo é interesse público. Tá? Então essa fiscalização da execução do contrato, ela existe, é uma cláusula que tem que ter no contrato administrativo. Outra cláusula é a aplicação de sanção, motivada, logicamente, pela inexecução total ou parcial do contrato. Aí nós vamos já ver quais sanções são essas. No caso, os serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Como é que isso ocorre, professor? Por exemplo, digamos que a Companhia de Energia do Estado do Ceará, Enel e tal, ela não vem fazendo ligação de energia na casa das pessoas, está tendo muita queda de energia, e enfim, a empresa é notificada, é multada, não resolve o problema,
o Estado do Ceará pode tomar posse dos prédios, dos bens, etc., e depois é feito a rescisão com a indenização daquilo que a empresa teria direito. É feito o inventário, lógico, toda empresa tem que ter um inventário dos bens, tá? Permanente, para que se ocorrer isso, o poder público vai ressarcir aquilo que é do contratado, ok? Então isso é uma possibilidade que a lei traz, dificilmente acontece, mas a possibilidade tem que existir, ok? Em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos. Coloquei que os contratos estão disciplinados, sobretudo no artigo 54 a 80 da Lei 8666, né? Na Lei 1433 eu ainda não sei decorado, não. Ainda vou estudar essa legislação, tá? Coloquei também que os contratos de concessão e permissão ainda têm disposições da Lei de Serviço Público, essa Lei 8987, e parceria público-privada, a Lei 11.079 tem também disposições. Lembrando que a nova lei de licitação, ela revoga essa legislação e ela engloba tudo isso, ok? A lei, pessoal, 8666, colocou um conceito de contrato administrativo como sendo todo e qualquer ajuste entre os órgãos da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Eu não gosto desse conceito porque eu acho ele muito genérico, ele fere inclusive a ideia de convênio que a gente vai estudar hoje. E convênio não é contrato administrativo. E o convênio se enquadra aí também, porque é um acordo de vontade, que tem obrigação recíproca, e convênio não é contrato. Então, assim, o contrato tem que ter, podia colocar aí a questão da remuneração do poder público, né? Enfim, é uma questão básica aí dos contratos, tá? Porque se não tiver remuneração, na prática, meus amigos, na prática a pessoa faz um convênio, não faz um contrato. Tá bom? A administração pública está precisando de alguém para fazer a segurança, ela vai ter que pagar. A administração pública está precisando de um equipamento, ela vai comprar. Ah, mas ela vai receber em doação. Então, isso não é um contrato administrativo, é uma doação que é feita do particular para o poder público. Então, o elemento remuneração, ele não deixa de ser, na prática, um requisito essencial dos contratos administrativos, né? Ok? Vamos lá. Falar do conceito, eu coloquei aqui, entretanto, a administração pública tem a possibilidade de celebrar contratos regidos predominantemente pelo direito privado, em caso que, em princípio, encontre-se na posição de igualdade jurídica com o particular. Na verdade, pessoal, eu já expliquei para vocês isso, né, como estava explicando ato administrativo, ato da administração, fato administrativo, fato da administração, né, que às vezes existem contratos, por exemplo, o Banco do Brasil, ela faz um contrato de empréstimo, isso não é um contrato administrativo, é um contrato lá que ela faz comigo, com você, um contrato civil, porque esse é o objeto em si dessa sociedade de economia mista. Os Correios, quando vai fazer uma postagem, entrega lá aquele recibo, é um contrato de, enfim, contrato de transporte, não é um contrato administrativo, não tem que ter uma licitação prévia, tá? Então, isso é uma observação que a administração pública tanto faz contratos administrativos quanto faz contratos particulares, tá? Se ela é locatária de um imóvel, e ela é locatária de imóvel, é um contrato como se fosse um contrato particular, ok? Características gerais dos contratos administrativos. A principal característica é a existência das denominadas cláusulas exorbitantes, eu já falei para vocês, que estão no artigo 58, né? Então vamos ler aqui. Algumas eu já comentei, não vou repetir, né? Modificação unilateral, já me referi. Rescisão unilateral, aqui pelo menos coloca as hipóteses de rescisão unilateral, que a gente vai ver depois, no final, quando for abordar extinção, anulação, revogação de licitação, aí eu vou ler esse artigo 79, né? Pode fiscalizar a execução, pode aplicar a sanção, aí eu coloquei aqui quais seriam essas sanções.
multa por atraso, advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato, suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação por até 2 anos, declaração de inidoneidade para licitar, né? Então, isso são sanções que são aplicadas pelo poder público. Professor, o que é declaração de inidoneidade? É proibir a administração de licitar, porque ela vai ter lá um selo dizendo, ó, você cometeu uma violação do contrato administrativo e está proibido de licitar com o poder público. Professor, isso é para o resto da vida? Não. Não existe pena perpétua no Brasil, tá bom? E há bastantes precedentes contrários nessa temática, porque, por exemplo, se vocês imaginem uma empresa como, sei lá, se quer Faber-Castell, BIC, né? A BIC, não sei se a BIC é da Faber-Castell, ver se eu consigo enxergar aqui. Enfim, digamos que a BIC, ela participe de uma licitação para vender esse tipo de caneta para um município. O município quer comprar lá 500, 1.000 canetas da BIC. Aí fez uma licitação, é bem pouco, né? Mas vamos lá. Faz a licitação, ganhou e tal, e a BIC entrega por uma falha do sistema da empresa, ela não entrega os produtos. E o município intima ela, dizendo que está atraso e tal, e ela entrega, mas com muito atraso. E o município, um município de interior qualquer, ele aplica essa pena de inidoneidade para licitar da BIC. Será que a BIC vai ser proibida de licitar em todo o Brasil ou só nesse município? Há precedentes para os dois lados. Há precedente que entende que a declaração de idoneidade declarada pelo poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, vai ter validade em todo o território nacional. Outras não. Então, assim, eu defendo a tese que não, que só valeria naquele município, ok? Porque, enfim, equívocos acontecem e você não pode proibir uma empresa desse porte de participar de licitações em milhares de outros municípios, dezenas de outros estados e com a União, ok? Ocupação temporária, provisória, está no inciso 5º, eu já comentei com vocês. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, é muito importante, né? As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Então, pense num contrato de empresa de ônibus, contrato de concessão, né, que o município faz, para ter lá a linha e tal. Quando há um contrato dessa natureza, existe uma cláusula que prevê a remuneração da tarifa lá de ônibus, né? Então, uma cláusula matemática super complexa, não é assim, a tarifa será reajustada anualmente pelo IGPM. Não é isso. Coloca vários critérios, o preço do combustível, índices governamentais, a taxa de pessoas que estão frequentando. É uma fórmula lá que são 10 índices dividido por 6 índices e tal, aí chega no valor. Então, assim, você modificar essa cláusula é bem complicado, tem que ter um contato e a anuência dele, porque isso pode prejudicar, né, a própria saúde econômica dessa execução contratual. Então, isso é feito de modo equilibrado, por exemplo, aqui na pandemia, isso, energia também, é bem complexo esse cálculo. Então, nessa pandemia, imagine quantos contratos não foram alterados, né? Porque, por exemplo, um contrato de manutenção de elevador, as repartições públicas fechadas, né? Então, assim, ou faz uma alteração para suspender ou para ter um pagamento bem menor, porque como já está, sei lá, de 10 elevadores um funciona, então não tem por que manter o mesmo preço de. Não tem porque está dando manutenção em elevador que está parado, tá? Ok? Então, isso acontece. Aconteceu e irá acontecer também, porque poder público é uma máquina gigantesca, né? Parágrafo 2º, na hipótese desse inciso 1, deve ter, eu já falei, né, esse equilíbrio contratual. Também a administração pública não pode impor
qualquer alteração, né? Dizendo, ah, só tem um elevador funcionando se eu vou pagar só 10%. Tá bom? Porque tem equipe, ele pode dizer que, ó, mas os elevadores também não podem ficar 100% sem manutenção, pelo menos uma vez a cada 2 meses ele tem que ser ligado, o sensor tal, senão pode queimar. Então tem que ver. Eu também não sou especialista, depende do tipo de equipamento, mas isso tem que ser visto com muita responsabilidade. Ok? Além dessas cláusulas exorbitantes, essas 5 que eu me referi, existem outras, né? Como essa aqui é a mais importante. Restrições à oposição pelo contratado da denominada exceção do contrato não cumprido. Que diabo é isso? Exceção do contrato não cumprido. Ou exceptio non adimplente contractus. Você pode ver isso aí em latim, em alguma prova. Então, assim, se eu compro da Lorena, chega lá no Magazine Lorena. Oi, Lorena, tudo bem? Tudo. Eu quero comprar uma geladeira. Ela, tudo bem, professor. A geladeira custa, essa aqui que o senhor gostou é R$ 3.000. Ótimo. Se eu quer pagar com, não em cheque, tudo bem. Quando o cheque for compensado, vamos anotar o seu endereço, ela será entregue imediatamente, no mesmo dia da compensação. Se for hoje, logicamente, o cheque compensar hoje, amanhã a gente entrega. Ótimo. Aí eu entro com a ação contra o Magazine Lorena, dizendo que ela não me entregou a geladeira. Ela vai fazer a contestação dizendo o seguinte: nós não entregamos a geladeira porque o cheque não foi compensado. Ele voltou aqui sem fundos. Então, enquanto eu não cumprir a minha parte do contrato, eu não posso exigir da Lorena o cumprimento do contrato. Ok? Isso é exceção do contrato não cumprido. É uma regra geral da teoria dos contratos previstas lá no direito civil. Tá? Só que com a administração pública, pessoal, olha aqui a diferença. Na administração pública, mesmo que a administração pública descumpra o contrato, o particular tem que cumprir a parte dele. Então, por exemplo, digamos que a minha empresa é uma empresa que faz a limpeza urbana de um município e eu venho a receber, digamos, R$ 1 milhão por mês desse município. Um município pequeno, logicamente, né? Porque se for pegar um município grande, são alguns milhões de reais por mês para fazer a limpeza urbana. Aí eu recebo R$ 1 milhão por mês e acontece que chega no final do mês, o município não me paga. Aí eu posso parar de fazer a limpeza? Não. Você não pode. Aí, ó, restrições, letra A. Restrições à oposição pelo contratado da denominada exceção do contrato não cumprido. Está lá no artigo 78, inciso 15º. Deixa eu abrir aqui para vocês. Coloca o seguinte: constituem motivos para rescisão do contrato, a paralisação da obra, do serviço, etc., o atraso injustificado. Enfim, a administração pública, se ela atrasar por 90 dias, deixa eu pegar aqui, é o artigo 78, inciso 15º, diz o seguinte: o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública, olha, tem um contrato de coleta do lixo, atrasei um mês, ou a administração pública atrasou um mês o pagamento. Ele está dizendo aqui que quando for o atraso superior a 90 dias, fica assegurado, né, salvo em caso de calamidade pública, etc., fica assegurado ao contratado, à minha empresa, o direito de optar pela suspensão do cumprimento até que suas obrigações sejam normalizadas, tá bom? Então, assim, a lei prevê esta possibilidade de suspensão quando esse atraso ele é superior superior a 90 dias. Então, até 90 dias, o contratado tem que segurar lá, tem que ter recurso público para isso, ok? Inclusive, a lei de serviço público, salvo engano, ela inclusive proíbe essa suspensão, né? Mesmo que seja superior a 90 dias. Ok? Vamos lá. Mas entenderam, né? O que é exceção do contrato não cumprido não se aplica à administração pública. Se eu estou construindo uma rodovia
e eu tenho que receber por metragem, a cada 100 metros, está lá no contrato, eu recebo o pagamento. Se eu construir 100 metros de estrada, é feita a medição e o poder público não me paga, eu tenho que continuar a construção ainda da rodovia, tá bom? Agora, se esse atraso ultrapassar os 90 dias, aí o particular requer a suspensão do contrato, se a administração pública proibir, ele entra com ação e por aí vai. B. Normas acerca de exigência de garantia pela administração, calção, seguro-garantia, seguro-fiança, então pode ser imposto isso. Na verdade, eu nem vejo isso como uma cláusula tão exorbitante, porque no direito privado isso também ocorre, né? Eu só alugo a casa da Rafaela se eu levar um fiador, é a exigência dela, tá? Enfim, ou pagar um calção de 2 meses de adiantado de aluguel, 3 meses, algo dessa natureza. C. A possibilidade da administração exigir do contratado medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica, acesso a condições mais vantajosas de financiamento, coprodução, transferência de tecnologia, etc. Imagine o governo comprando a vacina da Pfizer. Ele pode exigir, pode abrir um edital, ó, quem quer vender vacina para o Brasil, eu compro. Mas, isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que aconteceu isso assim, até porque todo mundo quer a vacina. Mas, digamos, daqui a 2 anos, quando sobrem vacinas, digamos que o Brasil não tivesse tecnologia para fazer a vacina. Ele poderia fazer o seguinte: eu compro vacina desde que seja feita a transferência de tecnologia para que eu produza a vacina. Socorre. Socorreu no Brasil na compra de caças aéreos para a Força Aérea Brasileira. Isso ocorreu no governo Dilma, né? Que tinham 3 empresas concorrendo. A americana, que faz aquele esqueci o nome do caça, F-100, o francês, Rafale, aquele caça Rafale, e a sueca, que é o Gripen. Né? Então, teve essa licitação. Os americanos saíram logo, porque eles não queriam fazer transferência tecnológica. Quem venceu foi a empresa sueca, e ela está já em processo de transferência de toda a tecnologia para que o Brasil fabrique o caça. Tá bom? Faça peças e tal. Então, treinamento, tudo isso pode ser exigido aí na licitação. É claro que a Suécia, quando o Brasil tiver já a tecnologia pronta para desenvolver o caça, ela já vai ter outro caça mais desenvolvido. Mas quer queira, quer não, é evolução tecnológica, né? Porque a gente tinha até 15 anos atrás aqueles tucanos, aqueles aviões lá, bem antigos ainda na Força Aérea. Talvez ainda tenha um ou outro. Ah, eu acho que não, acho que eles foram aposentados. Eu vi isso em alguma reportagem. Outras características importantes dos contratos são, desculpe, consensuais, embora se trate de um contrato de adesão. Por que é um contrato de adesão? Alguém sabe explicar? É um contrato de adesão, pessoal, porque quando você quer contratar com a administração, você não propõe alteração de cláusulas. O contrato, inclusive, eu falei isso para vocês, está aqui ó, escrito, ele é um anexo do edital de licitação. Todo contrato está lá pronto. Ok? Então, assim, não adianta você alegar surpresa no contrato, porque ele acompanha o edital. A única coisa que vai estar diferente é o preço, o prazo e o nome do vencedor. Que isso vai depender lá das propostas, da seleção das propostas, etc. Ok? Então ele é consensual porque você contrata se você quiser. Formalismo ele tem que ser escrito, né? Salvo pequenas compras, compras de pequeno pagamento, né? Então, assim, outro detalhe é que a publicação do instrumento de contrato tem que ser publicado na imprensa, né? Então, se vocês verem lá no jornal, no caso do Estado de Ceará, jornal O Povo, jornal Diário, tem lá a parte de editais, tem lá, município tal, extrato do contrato, tem 2, 3 linhas pequenas. Contratou empresa para fazer dedetização e tal, o valor R$ 1.000. Então, isso tem que ser publicado. Com a nova lei de licitação, tem um portal, né? A nova lei coloca aqui um portal
Me esqueci, mas é um portal de preços, um portal do governo federal que vai conglobar todas as licitações. Aí basta publicar lá, que aí é de acesso público e a questão da transparência é assegurada, tá certo? Outro detalhe que o instrumento de contrato, né, é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de preços, etc. Mas assim, ele é facultativo em algumas nessas pequenas contratações. A administração substitui ele por carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra. Em alguns casos, por exemplo, que ele usa de cartão corporativo, né, nem tem contrato. Uma diretora de uma escola municipal, às vezes há um atraso no envio de papel, na compra da merenda escolar, aí aquela diretora ela tem um cartão corporativo para fazer essa compra emergencial. Claro que ela vai ter que prestar contas, tá? Mas aí não faz licitação, tá certo? Faltou papel da noite para o dia, amanhã é o dia de prova, tem que imprimir as provas, aí comprar, vai fazer licitação. A merenda escolar, faltou aquilo e tal, a empresa que era para ter entregue tal insumo atrasou a entrega. A empresa tem que fornecer diariamente o pão, a padaria foi contratada, faltou o pão, e aí? Vai deixar as crianças sem o pão? Não. A diretora da escola pega, vai lá, compra na padaria e depois presta contas. E a empresa que errou vai, logicamente, ser punida, né? Descumpriu o contrato. Artigo 78. Pessoalidade. O que é que significa a pessoalidade, pessoal? A pessoalidade significa que o contrato ele tem que ser cumprido pela pessoa que venceu a licitação. Ora, se a Isadora venceu a licitação para construir, para fazer uma restauração de uma obra de arte, ela é artista e tal, ela não pode mandar o funcionário dela ir lá para a repartição pública e ficar restaurando o quadro tal. Não, ela foi contratada, ela que tem que prestar o serviço. A subcontratação, meus amigos, ela pode até ocorrer, mas o próprio contrato tem que prever isso. Dê exemplo, professor, que a subcontratação ocorre. Imagine que a minha construtora foi contratada para construir um estádio de futebol, tá certo? Nesse tipo de contrato, certamente vai ter uma cláusula que diga o seguinte: o sistema de som, iluminação, o sistema o gramado e aguar o gramado, irrigação, e o sistema de irrigação do gramado podem ser subcontratados. Até porque a minha construtora é uma construtora que faz rodovia, é uma construtora de grande porte, mas assim, iluminação, som, é uma questão mais de empresa que trabalha com som. Iluminação, né? Tem que ter o painel de LED e tal. É a empresa que trabalha com isso. Não é uma construtora, tá? Gramado, que tem que ter a grama específica tal, e ele vai ter um acionamento automático. Enfim, isso é empresa especializada. Então, o próprio contrato administrativo prevê que essas partes das obras podem ser subcontratadas. Em rodovia, por exemplo, uma empresa foi contratada para fazer a rodovia. Certamente vai ter uma cláusula autorizando a subcontratação da, da pintura da rodovia. Porque pintar com aquelas faixas, colocar a sinalização vertical, horizontal, isso é uma empresa especializada nisso. Não é a construtora. A construtora coloca o asfalto, faz a terraplanagem, faz as calhas, enfim, escoamento de águas. Mas, assim, a pintura é mais uma empresa especializada. O contrato vai prever essa possibilidade de subcontratação. Ok? Entenderam? Se o contrato não possibilitar a subcontratação, ela não pode ser feita. Prazo e duração dos contratos administrativos. Isso aqui também teve alteração na nova lei, tá? Mas enquanto ela não entra em vigor, vamos aqui pela 8666. O prazo de duração fica adstrito como regra a vigência dos créditos orçamentários, isso também está na nova lei, tá certo? Logicamente, né? Não é feita a lei orçamentária anual, então as licitações entram nessa programação. Você faz a licitação para que naquele ano seja cumprido o objeto do contrato. Agora, existem algumas obras do plano plurianual, uma transposição, uma rodovia, que ela não é construída em um mês, 6 meses, demora.
Não é uma rodovia de 200 quilômetros, né? São quantas licenças ambientais? Dá trabalho, ok? Dá para fazer? Dá. Com planejamento é difícil uma construtora fazer, porque são muitas máquinas, equipamentos, mão de obra, fiscais, licenças, interdição de locais. Então, dá. Com planejamento, né? Eu lembro que uma vez eu viajei para o exterior e em frente ao hotel que eu estava tendo uma reforma lá da avenida. Eu sei assim que eu passei uma semana, foi impressionante. Em uma semana eles refizeram completamente essa avenida, tá? Mudaram todo o asfalto, tubulação. Eu chegava lá, era 24 horas trabalhando. Chegava à noite no hotel, eram os caras trabalhando, aí mudaram a tubulação de esgoto, de água, trocaram o asfalto, fizeram a calçada nova. Eu fiquei assim, impressionado como eles fizeram tudo em uma semana. Enfim, vamos lá. Outro detalhe que eu queria falar dessa questão de que os contratos ficam adstritos, essa questão do crédito orçamentário, se não fosse assim, iria ter uma violação até do princípio republicano. Né? Porque o que é que significa república? República não significa também a temporariedade dos mandatos? Um mandato de um presidente, de um prefeito, de um governador não é de 4 anos? Já pensou? Eu, prefeito de um município, no último ano do meu mandato, eu contrato uma empresa de advocacia para ficar assessorando o município por 4 anos, uma empresa de contabilidade para ficar assessorando o município por mais 4 anos, uma empresa para fazer a gestão da saúde, a gestão da educação, a gestão do desporto, a gestão de tudo. Eu contrato tudo por mais 4 anos. Ao novo prefeito chega, não vai fazer nada, porque já está tudo contratado. Isso viola a temporariedade dos mandatos. Eu não posso querer impor o meu mandato, o meu querer, o meu fazer para o outro prefeito. Não, acabou o meu mandato, pronto. Ok? No máximo, uma obra dessa de plano plurianual, né? Opa, ele está fazendo aqui uma. Como eu falei, dei o exemplo da transposição do Rio São Francisco, uma obra de grande vulto, uma obra de metrô, uma obra, enfim, dessa de grande porte. Ok? Aí, assim, tem prazos específicos, eu não cobro isso em prova. Equipamento informático, 48 meses e tal. A nova lei tem colocado prazo de 5 anos para serviços e produtos de duração continuada. Mas aqui ele coloca vários outros prazos. Enfim, se vocês forem fazer uma prova de Tribunal de Contas, aí vão ter que saber esses prazos. Que trabalha muito licitação, assim, mas eu não vou cobrar na prova, o prazo é tal para isso, é tal para aquilo. Isso não mede conhecimento. Você tem que saber a regra geral do CAPT, do artigo 57, né? Que a duração dos contratos, em regra, fica adstrita à vigência dos créditos orçamentários, tá bom? Ou então cai muito assim em prova. Os contratos podem ter prazo indeterminado, não existe contrato administrativo por prazo indeterminado. Isso cai muito em concurso, ok? Está até aqui previsto na lei, no artigo 57, parágrafo 3º, tá bom? Extinção dos contratos administrativos. Pessoal, extinção dos contratos, eu já falei para vocês, extinção de ato administrativo. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, assim, a extinção pode ocorrer por anulação, ilegalidade e por revogação. Eu coloquei mais umas observações aqui para vocês lembrem. Ó. Pode ocorrer em face da conclusão de objeto, então entregou. Eu vou comprar caneta, lápis, entreguei, está concluído o objeto do contrato. Em relação à questão da prova, só serão as provas? Não, só a prova. Aí, depois, quem não conseguir um resultado satisfatório, a gente vê uma segunda chamada, uma outra oportunidade, viu? Um trabalho, a gente vê isso com calma. Então, conclusão do objeto, término do prazo, é um contrato de prestação de serviços de limpeza de 6 meses, terminou o prazo, acabou. Tá? Ou anulação ou rescisão. Anulação, ilegalidade. Né? Tiver uma cláusula nula, anula.
Aqui na anulação, pessoal, a nova lei trouxe várias modificações. Por quê? Porque por mais que essa nova lei coloque, essa lei antiga aí, 8666, antiga não, porque ainda está em vigor, né? Ela coloca que tem que anular um contrato se houver ilegalidade, a nova lei colocou vários aspectos que têm que ser levados em consideração pelo gestor. Tipo assim, o risco ambiental, o risco econômico, financeiro, enfim. Porque, por exemplo, foi verificada uma ilegalidade de um contrato, o cara está fazendo a rodovia, está no meio da rodovia, aí eu vou suspender a obra, engarrafamento e tal, multa a empresa, indenizam o que perdeu, acha outra saída, né? Se parar a rodovia, opa, aqueles animais ali estavam sendo mortos, atropelados, e esse projeto aqui prevê um corredor verde, vão ser feitos túneis para os animais passarem, que é uma reserva ecológica. Ou seja, esses aspectos ambientais também serão levados em consideração para anular um contrato, segundo a nova lei. Com a atual, não. A atual, a priori, tem um vício aí, tem que anular o contrato, tá? Um vício insanável, tá bom? Aí, assim, declaração de nulidade tem efeitos retroativos, ex tunc, né? A gente já viu isso na teoria geral do direito administrativo. Agora, essa nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que ele já fez, né? Então, o meu contrato está errado, tudo bem, mas eu já construí a metade da rodovia, vou ter que receber pelo menos a metade do valor, tá? Então, assim, ele já executou parte do contrato, ok? Não existe na Lei 8666 a menção à questão da revogação, tá? Eles colocam, assim, a ideia de rescisão. E aí o artigo 78 coloca as hipóteses de rescisão, né? Ou seja, constituem motivos para rescisão, não cumprimento das cláusulas, nas especificações, projetos e cláusulas e prazos, cumprimento irregular, tá certo? Lentidão, atraso, paralisação da obra, subcontratação sem autorização, desatendimento das. Enfim, são várias hipóteses, falência, etc. Então, assim, ocorreu o descumprimento pelo contratado, pode ser feita a rescisão. A rescisão vai ser feita unilateralmente pela administração pública se a culpa for do contratado, ou judicialmente se a culpa for da administração. Aí o contratado tem que solicitar ao judiciário essa rescisão. Ou também existe a possibilidade de mútuo acordo, né? Mútuo acordo pode gerar também a rescisão do contrato. Ok? Convênio, pessoal. Estamos terminando. Convênio administrativo. Convênio é um acordo firmado entre entidade pública, várias entidades podem firmar convênio, inclusive órgãos, não precisa ser a pessoa jurídica, um órgão pode fazer isso. E aqui já é uma diferença, tá, em relação aos contratos, mas os convênios podem ser feitos entre entidades públicas, entre públicas e privadas, etc. E o objetivo dele é possibilitar a colaboração mútua entre os participantes para um objetivo comum entre eles. Não existe uma lei geral de convênio, a Lei 8666 faz uma citação bem genérica aqui sobre os convênios, e tem diferenças para com os contratos. Vamos ler aqui o que é que eu elenquei para vocês de maneira bem didática, né? Nos contratos há interesses opostos, um quer comprar, um quer vender, ok? No convênio, o interesse é comum. Por exemplo, vizinho à universidade tem uma boate. A boate funciona de madrugada. A universidade funciona de dia e até 10 horas da noite. Tem problema de estacionamento, tanto na boate como na universidade. A universidade pode ceder o seu estacionamento para a boate à noite e a boate pode ceder o seu estacionamento para a universidade de dia. Vocês estão vendo que é um convênio de colaboração mútua. Ambos vão ganhar com isso, o interesse é comum entre eles. Outra espécie de convênio: dois municípios vizinhos compram duas ambulâncias para que, se precisar levar o paciente para o hospital regional, e se uma ambulância der prego, tem a outra, né? Então é feito um convênio de cooperação mútua, não tem
Um não paga o outro, que tem no máximo repasse de recurso. Ah, nesse mês o município A levou mais pacientes do que o B, então ele vai pagar mais combustível. Então, isso, esse ajuste ele ocorre, tá certo? A regra geral para contrato é ter licitação, né? Convênio não. Convênio não tem licitação. Caso os municípios eles querem fazer um convênio, não tem que fazer licitação, eles fazem lá, achei, vamos fazer um convênio, vamos e tal. Tá aqui as normas, tá escrito, passa pela assessoria jurídica, tá de acordo, ok, assina e tá valendo. Ah, rescindir. Ah, não quero mais o convênio e tal, tudo bem, cancela. Tá? Então, assim, é bem mais informal, tá certo? Ok? Então, ele pode ser rompido a qualquer momento, o vínculo, e contratar, e pode ser firmado o convênio a qualquer momento também. Aí eu coloquei algumas observações, que ele tem que ter a minuta examinada pela assessoria jurídica, né? Tem que ter a qualificação, as normas, os deveres de cada um, plano de aplicação dos recursos, etc. São questões básicas, mas não é um contrato administrativo, ok? Então vou interromper aqui a gravação para tirar alguma dúvida que tenha surgido.